O sigiloso membro do clã Tremer, é raro podermos filmá-lo em seu ambiente natural. Tremeres são criaturas de muito segredo e até seus refúgios são muito bem escondidos. Você dificilmente vai ver um tremer ao ar livre. Muitos vão passar a maior parte de sua não-vida em seus ninhos. Apenas os tremeres que já se provaram para a família podem andar desacompanhados. E como um tremer pode provar seu valor, você pergunta? Pois eu respondo. Estudando. Somente após estudar e decorar os mais sinistros segredos do clã, o tremer passa a ser alguém. Que magnífico! Ele se levantou. Veja como suas mãos mexem de um jeito que não faz sentido. Com certeza ele está preparando um feitiço. Olha, ele está olhando para cá. Eita! Corre, Berg, corre! É difícil dizer qual é o maior segredo do clã Tremere. Sua origem, sua estrutura, a magia do sangue, mas é fácil dizer que esse clã é cheio de segredos. Os Tremers, que em tempos modernos se tornaram de um lado pilares da Camarilla, são de outro aqueles que mais têm chance de acabar com a seita. De uma forma mais sinistra, é quase certo dizer que os Tremers não fazem parte da Camarilla e que sim, são uma seita própria, com algumas políticas e objetivos que se alinham com os da Camarilla. A história do clã Tremer começa bem antes deles se tornarem os vampiros de hoje em dia. Muito antes já existia a Casa Tremer, um segmento da Ordem de Hermes. A Ordem de Hermes, que é uma das 9 tradições arcanas, fazendo com que a Casa Tremer seja basicamente um grupo de magos e feiticeiros. A principal característica da Casa Tremer era como tudo orbitava ao redor de seu líder, Lord Tremer. Ele que agia tanto como o líder da casa, tanto como uma figura divina para o clã, e de certas formas mais se comportava como um culto de adoração ao Tremer do que uma das outras casas. A segunda principal característica da Casa Tremer era o grande foco em feitiçaria, que é a magia praticada por não-magos, por não-despertos. Existem registros, inclusive, que acusam Tremer de não ser um verdadeiro mago, de não ser um ser que em algum momento alcançou a iluminação, e sim dele ser um feiticeiro, aquele que simplesmente conhece os rituais mágicos. A Casa Tremere era sem dúvida uma das mais poderosas dentro da Ordem de Hermes, graças talvez às poções de imortalidade que permitiam ao feiticeiro viver sem envelhecer, viver eternamente. Porém, com o tempo, essas poções perderam sua potência, o que forçou a Casa Tremere a buscar alternativas para alcançar a vida eterna. E, graças a Goratrix, um membro da Casa Tremere de muita influência, que há muito já investigava os vampiros, a casa encontrou uma alternativa através de um ritual sinistro. Goratrix dedicou bastante tempo experimentando em vampiros, principalmente membros do clã Tizimice, que até hoje odeiam o clã Tremere e vivem em estado de guerra aberta contra todos os Tremere. No ano 1022, Goratrix, Tremere e 6 dos membros mais influentes da Casa Tremere participaram de um ritual e tiveram suas existências alteradas. Eles deixaram de ser magos, perdendo por completo a centelha de iluminação, que dá acesso à magia dos magos, e acordaram como seres imortais, como vampiros. Alguns anos depois, em 1037, a estrutura de pirâmide tradicional do clã foi implementada. Tremer se colocou no topo da hierarquia e transformou Goratrix e os outros 6 recém-transformados no círculo interno. Um laço de sangue foi feito entre eles e, em seguida, foi dada ordem para que começassem a espalhar o vampirismo entre o resto da casa, formando também laços de sangue entre cada novo membro e o círculo interno, impedindo assim traições e que os segredos do clã caíssem em mãos erradas. Aqueles que se recusavam eram eliminados. A guerra contra os Tizimice se manteve e por pouco os Tizimice não clamaram vitória. Sem o poder dos magos e sem as mais avançadas disciplinas dos vampiros, a Casa Tremere chegou bem perto da extinção. Da mesma forma, graças às práticas proibidas, a Casa Tremere
não podia simplesmente pedir ajuda à Ordem de Hermes ou para os outros magos. Isso colocou a casa na defensiva. E novamente, os membros mais influentes começaram a pesquisar e buscar alternativas. Os próximos anos trouxeram grandes mudanças para o clã. A feitiçaria de sangue ganhou ímpeto e tornou-se forte o bastante para competir com as disciplinas vampíricas. E, graças aos novos experimentos que Goratrix realizou em vampiros de Zemice, Gangrel e Nosferatu, o clã conseguiu criar uma nova raça de vampiros, os Gárgulas, que eram extremamente adaptados ao combate e praticamente incapazes de desobedecer os Tremere. Essa nova raça foi usada como arma contra os Xizimice com uma eficiência assustadora. Porém, independente do seu agora significativo domínio da feitiçaria de sangue, das suas conquistas contra muitos dos clãs mais estabelecidos, os Tremere não foram aceitos pelos clãs vampíricos. Muitos viam os Tremere como insolentes crianças brincando com poderes além de seus controles. Esse desdém fez com que a Casa Tremere ficasse ainda mais ousada. Suas pesquisas e experimentos com os vampiros tornaram-se ainda mais perturbadoras. A casa descobriu a história de Caim e, finalmente, Tremere descobriu a Diablerie. Com o intuito de se tornar um clã vampiro, agora em definitivo, Tremere e o Círculo Interno decidiram diablerizar um dos antediluvianos, e escolheram para isso Saulô, fundador do clã Salubre. No ano 1133, Tremere e o Círculo descobriram o local de repouso de Saulô e imediatamente partiram para a diablerização. Isso fez com que Tremere entrasse em torpor, porém, antes disso, Tremere incumbiu ao resto do clã a missão de erradicar o restante do clã Salubre, o que se provou mais fácil que o esperado. Salubres não eram tão interessados em combate e já acumulavam fama de sinistros devoradores de alma. Ao mesmo tempo, a casa Tremere aumentava sua influência entre os demais clãs. Depois de anos servindo como magos de corte e conselheiros para muitos príncipes, eles finalmente passaram a ser reconhecidos como um verdadeiro clã vampiro, embora ainda com a fama de usurpadores diableristas. Graças à astúcia e à audácia do clã e uma extensa campanha contra os salubres, capitalizando na fama dos salubres serem infernalistas, o clã Tremere ganhou certo reconhecimento. Finalmente, no ano 1202, a Ordem de Hermes tomou ciência dos feitos da Casa Tremere e prontamente baniram a casa, iniciando uma guerra que perdura até hoje. Embora nem a Ordem de Hermes nem o clã Tremere tenham recursos para tratar uma guerra de grande escala, resumindo essa batalha a pequenos conflitos e um grande desdém um pelo outro. As décadas de politicagem do clã serviram bem no mundo vampiro. Na Renascença, o clã formou uma aliança duradoura com os Ventrus da Hungria na luta contra os Tizimice e abertamente caçaram os remanescentes do clã Salubre, ganhando, em muitos casos, famas de herói. Da mesma forma, Goratrix trabalhou arduamente para corromper diversas ordens religiosas no intuito de adquirir relíquias sagradas. Porém, ao tentar o mesmo com os templários que lideravam a Inquisição, Goratrix sofreu uma grande derrota, o que colocou o clã e muito da sociedade cainita em risco. Seja por coincidência ou não, logo após essa derrota, Tremere finalmente acordou de seu torpor e convocou Goratrix para ser julgado por suas ações. Goratrix, que viu com isso seu fim, fugiu e deu início ao seu próprio clã, aqueles que viriam no futuro a ser chamado de Antitribo. Agora, com a formação da Camarilla, que em grande parte se formou graças ao Tremere, os Tremere passaram a ser considerado um clã legítimo, não mais sofrendo com a fama de usurpadores, embora muitos ainda carreguem esse estigma. Nesse período, graças à revolta anarquista, que foi basicamente a oficialização dos anarquistas como uma seita independente da Camarilla, o clã viu o risco real de sua feitiçaria de sangue sair do controle do clã. E o clã Tremere
e previu que, com a oficialização dos anarquistas, muitos dos membros mais oprimidos do clã poderiam buscar a proteção dessa nova seita, que agora tinha um verdadeiro potencial. Com isso, na Convenção dos Espinhos, que foi um acordo de paz, um cessar-fogo entre a Camarilla, os anarquistas e os assamitas, os Tremers realizaram um ritual de grande escala e amaldiçoaram todos os assamitas, forçando os assamitas a sofrer dores excruciantes e trazendo risco de morte ao assamita que se alimentar de outro cainita. Assamitas que já possuíam uma forma de feitiçaria de sangue traziam um risco real de roubarem a feitiçaria Tremer. E a diablerização traz ao assamita uma oportunidade única, sem muito esforço, incluir no seu próprio sangue os segredos da feitiçaria de sangue Tremer. E junto com esse ritual, um segundo ritual foi feito que permite ao Tremere identificar qualquer membro do clã que realize a Valderi. Valderi, que é um ritual sabá usado para quebrar um laço de sangue. Qualquer Tremere que tentar se livrar do vínculo com o círculo interno será facilmente identificado. Já na era vitoriana, foi oficializada a união da Casa Goratrix ao Sabá. Claro, contra muito protesto do clã Tizimice, que ainda odiava os feiticeiros de sangue. Os Tizimice, inclusive, se dedicaram em peso para garantir que os Tremere antitribo nunca ganhassem muito poder dentro da seita, o que não afetou muito a casa Goratrix, que funcionava mais como uma seita independente, com objetivos que se alinham ao Sabá. Da mesma forma, nessa época, o ocultismo ganhava força entre os mortais. Coisas que antes eram garantia de fazer um indivíduo queimar numa fogueira, agora servia para encantar e entreter as massas. Os Tremere tomaram essa oportunidade para se infiltrar em diversas seitas mortais e expandir seu poder e influência, além de praticar mais abertamente sua feitiçaria de sangue. Já as noites modernas trazem aos Tremers novos desafios e novas oportunidades. Um ritual foi feito, exterminou todos, ou pelo menos quase todos os Tremere antitribo. Se algum sobreviveu, certamente vai viver bem escondido. Muitos dos gárgulas mantidos em segredo pelo clã se libertaram e sua aptidão para a batalha traz uma grande ameaça ao clã Tremere. A taumaturgia, a magia de sangue, começou a se tornar mais instável, trazendo muitas semelhanças aos experimentos falhos de Goratrix. A maldição lançada aos Assamitas esvaneceu e todos os esforços de renová-la falharam. Agora, os Assamitas caçam os Tremere com sede de vingança. Pura coincidência os Assamitas serem os melhores assassinos e infiltradores no mundo dos Cainitas. Algo que talvez seja ou não um mito é o fato de que talvez Tremere não seja Tremere. Quando Tremere diablerizou Saulo, ele também absorveu a alma de Saulo, que continuou viva e que, talvez agora, controle o corpo de Tremere. Isso é algo que é tratado em alguns livros, mas nunca é claro se é ou não real. Então, se você quiser, na sua história, Tremere talvez já tenha morrido há bastante tempo e a figura que governa o clã seja Saulo. Nessa versão, Tremere acabou possuindo o corpo de Goratrix, e aquele que age e vive sob o nome de Goratrix é o verdadeiro Tremere. E uma outra curiosidade, nessa versão onde quem habita o corpo de Tremere é Saulo, graças a mutações bizarras que ocorreram devido à vicissitude, o corpo de Tremere é, na verdade, uma grande minhoca branca com um terceiro olho. Algo que talvez seja familiar para quem já leu O Lar da Minhoca Branca, de Bram Stoker, o mesmo autor de Drácula. Também agora, na quinta edição de Vampiro à Máscara, a Segunda Inquisição destruiu o círculo interno Tremere, destruindo também o vínculo de sangue e unia todo o clã. Inclusive, agora a fraqueza do clã mudou.
Os membros do clã Tremere são incapazes de realizar laços de sangue com outros vampiros. O oposto de antes, onde os Tremere eram mais vulneráveis ao laço de sangue. Agora, sem esses laços de sangue, os Tremere se canibalizam pelos artefatos e conhecimentos acumulados pelo clã. A organização que antes colocava o círculo interno acima de todos os Tremere agora é inexistente. O exemplo de burocracia que antes dava inveja até o clã Ventru agora é apenas uma sombra do passado. Atualmente, o clã está dividido entre as casas Shrekt, liderada por Khal Shrekt, que permanece leal a Camarilla e que mantém alguns dos antigos costumes dos Tremers. Uma nova casa Goratrix surgiu, reunindo muitos dos descontentes do clã. A casa Karma, que até então permanece aliada a Camarilla, mas exige mudanças na estruturação do clã. E a casa Impíssimos, aliada aos anarquistas. Essas casas podem ou não se estruturar com a mesma base da pirâmide, e, se você quiser usar ainda esse modelo, as posições da pirâmide são os conselheiros, que eram Tremer e os fundadores do clã. Cada conselheiro conta com 7 pontífices. Os pontífices que zelam regiões de grande importância. Alguns zelam por países inteiros, e cada pontífice comanda 7 lordes. Lordes que zelam por áreas menores, um estado, uma cidade. Regentes que zelam por uma capela individual. Magistrados, aqueles que talvez não tenham tanta aptidão para a feitiçaria, mas acumulam respeito e agem como guias e exemplos para os aprendizes. Aprendiz, os mais novos membros, os recém-abraçados, um aprendiz vai ter que dedicar a maior parte do tempo estudando e trabalhando como estagiário para a capela. E os acólitos, que são os mortais que talvez tenham algum valor para o clã, membros de outro clã que de alguma forma ganharam acesso às capelas, aqueles membros que talvez sejam aceitos em algum dia. Cada posição também vai ser dividida em 7 níveis, de 1 a 7. Quanto mais alto o nível, mais respeito. Então, você pode ter algo como o Alto Pontífice, o Alto Regente e até o Alto Aprendiz. Agora, mesmo se você não for trabalhar mais com a pirâmide, algo que com certeza ainda existe são as sociedades secretas do clã. E são essas as sociedades: a Irmandade do Absinto, que faz uso de drogas, narcóticos e outras substâncias para aumentar o seu poder e permitir o controle dos sonhos. Hábeis alquimistas dão grande valor ao misticismo e o xamanismo. Os guardiões das tradições, aqueles que se opõem às mudanças e às novas práticas, praticamente alérgicos à tecnologia, muitos são fortes defensores da Camarilla e de suas tradições. A Ordem dos Naturalistas, uma ordem com origens druídicas, concentram-se no coração da Irlanda e focam em feitiços que exigem o convívio com a natureza. Diz-se que essa ordem tem contato direto com muitas fadas. A Liga dos Humanos, aqueles que buscam trabalhar com a raça humana, e veem nos vivos um potencial ainda maior que o vampirismo. É tido que os membros dessa liga buscam a cura para o vampirismo. Um bom coração e prova de amor pela sociedade mortal é necessário para se juntar a essa liga. Os filhos da pirâmide, eles que atribuem à pirâmide que regia a organização social antes da quinta edição como uma existência divina, vendo a própria pirâmide como uma experiência espiritual. A Irmandade Iluminada, e atribuem aos Matusalém uma existência quase divina, buscando referência principalmente nos panteões egípcio e grego. Eles agem como pesquisadores, juntando informações do passado, e muitos acreditam no eventual retorno desses seres e buscam garantir posições favoráveis quando isso acontecer. O caminho dourado da harmonia, hippies que querem pôr fim aos conflitos internos do clã.
O que eles vão fazer se um dia realizarem esse sonho, nem eles sabem. Pelo menos são ótimos negociadores e mediadores. A elite, os supremacistas do clã, se veem como o próximo passo da evolução. Muitos são dotados de uma paranoia de dar inveja em qualquer malcaviano, acreditando que todos os outros clãs, tradições de magos, caçadores de vampiro, lobisomens, querem acabar com eles. Reza a lenda que eles secretamente desenvolvem rituais para acabar ou amaldiçoar com clãs inteiros. Os Astores, a polícia secreta dos Tremere, que busca e elimina traidores e aqueles que venham se tornar um risco para o clã. Olhos da Serpente, sua existência é altamente contestada. Poucos são os que conhecem essa tradição e menos ainda são aqueles que acreditam nela. Praticantes de feitiçarias associadas a serpentes, supostamente composta por membros dos seguidores de Seth. Ambos vão negar isso. Um fato curioso: para você fazer parte dessa seita, você precisa ingerir uma cobra inteira enquanto ela ainda está viva. A Ordem da Wyrm, cultistas do fim do mundo. Acreditam que o Tremere que rege o clã é um impostor e afirmam também existir diversos mundos, mundos tão vastos que fogem à compreensão. Existem boatos que, graças ao contato com esses outros mundos, membros da Ordem da Wyrm invocam e negociam diretamente com demônios. E, para finalizar, a Ordem dos Quasitores. Membros de uma casa extinta. Agem como executores de Tremeres que abandonam a taumaturgia e o oculto. E claro, nem todo personagem vai participar de uma dessas seitas, e se você quiser, conversa com o narrador. Talvez você pode criar a sua própria seita, alguma com padrões que se alinhem mais aos tempos modernos, uma seita que acredita no poder da tecnologia, uma seita que se baseia em alguma religião específica, etc. E de uma forma geral, a criação de personagem Tremere, ela é um pouco mais engessada. Os atributos mentais são praticamente os principais. Dificilmente um Tremere vai ter um foco em atributos físicos. O estilo pode variar bastante, do recatado e exótico ao sombrio e discreto. O refúgio é praticamente a capela. Dificilmente um neófito Tremere vai ter como bancar um refúgio individual e vai ter permissão para dormir fora da capela. O clã Tremere, em minha opinião, é o clã mais difícil de se jogar. Os neófitos Tremere não têm liberdade, eles têm responsabilidade. Eles não têm direito, eles têm deveres. Apenas um Tremere que tenha aprovado seu valor vai poder sair da capela sem supervisão. E um regente não vai sair por aí acompanhando um aprendiz, não vai atribuir um trabalho importante a um aprendiz que já não tenha provado o seu valor. Então, talvez, se você não for focar na taumaturgia, não tiver alguns pontos de taumaturgia na hora de criação de personagem, colocar um ponto de status ou colocar um ponto de geração na criação de personagem é algo que já vai te dar muito mais liberdade. E lembre-se, quando você for interpretar um Tremere ou adicionar um Tremere na sua história, que muitos querem o fim dos Tremere. Dizimice, Gangrel, Nosferatu, Assamita, Mago, Gárgulas, quase todo mundo vai ter uma razão para pelo menos ser hostil com um Tremere. E claro, seja cuidadoso com os segredos do clã. Tremere que trai a sua seita, independente de qual seja, Camarilla, anarquistas, Sabá, morre. Não tem rebelde que sobrevive por muito tempo. E bacana, atribuir um valor à sua seita, seja ela qual for. Aqueles que estão dispostos a proteger um Tremere têm muito valor para a sociedade Tremere. E você? Tem alguma história bacana de quando você estava interpretando um Tremere? Tem alguma dica para quem está pensando em criar um personagem Tremere? Deixa aí nos comentários. E se curtiu o vídeo até aqui, talvez deixar o like e se inscrever no canal.
Muito obrigado.